A importância da matemática nos primeiros anos do ensino fundamental. A alfabetização matemática é um processo essencial para as crianças se apropriarem dos conceitos matemáticos. A alfabetização matemática passa pelo momento de iniciação no mundo da leitura e da escrita da aritmética, ou seja, dos processos de contagem, dos processos de cálculos, e passa também pelas primeiras construções do conceito de número, onde a criança começa a se identificar e a criar as regras do sistema de numeração decimal, as operações e as noções geométricas também. Portanto, a gente tem que entender a matemática como um instrumento para a leitura do mundo. E ela supera a perspectiva de a simples codificação e decodificação de números, operações, modos de fazer, algoritmos, etc. Quais são as contribuições que a área da educação matemática pode trazer para que a gente compreenda o quanto é importante estudar matemática na escola, né? A educação matemática é uma área científica que vai trabalhar com as pesquisas, com os métodos de ensino da matemática nos ambientes escolares. Então, é a partir dela que a gente consegue entender que a matemática ela está presente nos grupos sociais, no modo de se falar, ou seja, na linguística, na pedagogia, na sociologia, em salas de aula, na antropologia e na própria matemática. Todos nós estamos inseridos em vidas em comunidades. E, perante isso, nós estamos em contato constantemente de diferentes mídias e de diferentes gêneros textuais. Jornais, gibis, revistas, televisões, internets, outdoors, etc. Em todos eles, podemos encontrar a presença de números e da matemática. Qual é a importância dos números no cotidiano das crianças e as hipóteses numéricas? Duas teóricas, a professora Adélia Lehner e a professora Patrícia Sadowski, elas comentam que as crianças passam por dois processos de conhecimento numérico, que são os números que são familiares e frequentes. Números familiares a gente pode considerar aqueles que a criança de fato atribui significado. Por exemplo, é o número da casa dela, o quanto ela calça, a idade que ela tem, a data de aniversário, o quanto ela pesa. Os frequentes, como o próprio nome já diz, são aqueles que as crianças constantemente têm contato, mas que nem sempre são afetivos, afetuosos ou familiares para elas. Como, por exemplo, um calendário, as cédulas, as moedas, as pontuações de videogame. Como nós, enquanto professores e futuros professores, podemos sensibilizar e mobilizar ações pedagógicas no processo de alfabetização matemática? Nós temos que, primeiro, trabalhar com a questão dos textos que são apresentados às crianças. A primeira forma de comunicação que as crianças elas lidam na escola é a linguagem oral, a linguagem escrita. A sociedade se organiza por esse tipo de linguagem. E é a partir dele que a gente pode mobilizar conteúdos e conhecimentos matemáticos sem que necessariamente entremos num processo de apresentar contas armadas, sequências de números sem sentido ou qualquer outro tipo de coisa. Para tanto, o que a gente pode desenvolver, né? A gente pode desenvolver o domínio desses dados de forma quantitativa e forma quantificada, ou seja, o quanto eu tenho de número, de objetos, etc., e o quanto eu consigo contar. O processo de contagem para a criança é o processo inicial de contato com a matemática. Diferente do que pensamos, que o processo inicial é quando ela começa a aprender a armar as primeiras contas, a fazer as primeiras adições. Uso o termo armar, não é um termo formal, mas é um termo que mais se conhece nas escolas do Brasil afora. Qual é a grande contribuição, então, do ensino de matemática no processo de alfabetização? Quando a gente aprende matemática na escola, desde cedo, nós também reorganizamos o nosso raciocínio lógico. Para isso, aprendemos a quantificar com mais qualidade, a ordenar não somente números, mas situações, acontecimentos, a medir e a organizar espaços. Além do mais, auxilia na produção e na compreensão de textos que lemos e de textos produzidos. Ideias matemáticas e linguagem matemática
que estão constantemente no nosso dia a dia e que podemos levar para a sala de aula. São os registros de quantidade, de datas e horas, os ingredientes e receitas, as medidas que temos no nosso próprio corpo, as diferentes placas de sinalização e de trânsito, mapas, trajetos, rotas, plantas baixas, os jogos de tabuleiros que as crianças adoram, videogames, receitas médicas, etc. Alguns materiais que podemos produzir e, aliás, que deve fazer parte do cotidiano do professor de 1º a 5º ano, são os gêneros textuais ligados à composição, ao conteúdo numérico. Como, por exemplo, nessa foto, podemos observar o calendário. O calendário é uma ótima oportunidade de trabalho com as crianças a respeito de quantificação, de ordenação e de classificação. O calendário do tempo é a partir dele que eu posso produzir gráficos de amostra ou gráficos, então, de representação do clima e as crianças começam a analisar e a produzir registros estatísticos. Desde muito cedo isso é possível. O varal numérico também é extremamente interessante para trabalhar a ordem. Vocabulário numérico, como temos esse painel verde, é um vocabulário que também, um painel que sempre pode estar no canto da sala, e as crianças, à medida que vão tendo contato com palavras em textos matemáticos, elas podem recortar essas palavras e colocar no mural e o professor problematizar. Algumas propostas que podemos ter para trabalhar com as crianças na idade escolar. Usar o corpo. O corpo foi o principal instrumento de contagem desde os primórdios da humanidade. Não havia números, não havia formas de registro, mas os dedos, o tamanho dos pés, das mãos, as jardas, etc., eram instrumentos que eram utilizados para serem processados na contagem. E as crianças gostam bastante de ter acesso a esse conhecimento. Outro ponto essencial que temos que levar em consideração são as discussões das diferentes estratégias e resoluções que as crianças mobilizam ao resolver uma operação ou um problema. Aí, tarefas que também fazem sentido, não somente tarefas do tipo exercício, calcule, encontre, monte, mas tarefas que proporcionem o ser adivinhado, a criatividade. Por fim, esses slides foram elaborados tendo como suporte, como aportes, os cadernos de apoio de aprendizagem da Fundação Padre Anchieta, disponível na internet, os textos do professor John Van de Walle, a matemática no ensino fundamental, e os cadernos do PNAE, volumes 1, 2 e 4, que também se encontram na internet. Veja, alguns desses materiais eles não estão disponíveis no ambiente virtual, mas foram utilizados como suporte para essa audioaula. Obrigada, bons estudos.